confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos preparar um ganache aerado de chocolate 50% cacau. O que é isso? É um ganache que vai remeter aí a uma mousse, só que ele tem uma consistência um pouquinho mais forte para que a gente possa usar em recheios de bolo, por exemplo. Então a gente vai unir aí a cremosidade, a intensidade de sabor de um ganache de chocolate com a aeração e leveza de uma mousse. E vamos fazer um creme que você vai poder utilizar de diversas formas. Inclusive vamos montar um bolo aqui hoje neste vídeo justamente com esse creme que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Então bora pro vídeo que tá muito legal e muito gostoso. Como eu já disse na introdução do vídeo, hoje nós vamos preparar um creme que pode ser utilizado como recheio e como cobertura de bolos, tanto para bolos de geladeira quanto para bolos até mesmo de pasta americana. Exatamente isso que você ouviu, não está ficando maluco. Então hoje nós vamos aprender como fazer um creme de chocolate com aquela intensidade de sabor que o chocolate tem, porém com uma leveza e com um grau de aeração que remete a uma mousse. E para isso, nós vamos montar um bolo aqui nesse canal, neste vídeo de hoje, para a gente não fazer só esse recheio. Então eu vou utilizar no vídeo de hoje, além desse recheio que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, uma massa de bolo de chocolate. Mas Gabriel, você não vai ensinar essa massa de bolo de chocolate neste vídeo? Não. Por quê? Porque eu já ensinei diversas maneiras de você fazer diferentes tipos de bolo de chocolate, inclusive aqui dentro desse canal. Então é só você procurar aqui uma receitinha de bolo de chocolate e utilizar para rechear com este creme, caso você queira rechear com uma massa de bolo de chocolate. Pode ser com qualquer outro tipo de massa de bolo. Então hoje a gente vai focar em aprender a fazer este ganache aerado, este mousse de chocolate mais denso, e aí você pode utilizar para rechear a massa de bolo que você quiser. A massa que eu vou utilizar no bolo de hoje é uma massa de estrutura cremosa à base de óleo. Se você já acompanha esse canal, se você já trabalha com bolos, você vai entender do que eu estou falando. Se você não sabe do que eu estou falando, é só você assistir o Como Criar Receitas Novas de Massa de Bolo e assistir o vídeo de massas básicas, e aí você vai conseguir criar a sua própria massa de bolo, incluindo ela sendo de estrutura cremosa e sendo a base de óleo e sendo de chocolate. Aqui nesse canal eu procuro fazer vocês entenderem como funcionam as receitas, para que você possa passar a criar coisas novas sem ficar dependendo sempre de uma receita pronta. Então é só você buscar aqui no canal que tem bastante informação, porque o foco de hoje não vai ser a massa e sim o recheio. Então vamos começar agora o passo a passo, os ingredientes que a gente vai precisar usar para fazer este creme que vamos aprender hoje nesse vídeo. Para fazer este creme, este ganache aerado, nós vamos fazer em duas partes. Então esse recheio está dividido em dois processos diferentes e você já vai entender o porquê. Então primeiro a gente vai fazer uma ganache tradicional com uma consistência cremosa. Já vou falar os ingredientes que a gente vai utilizar, vamos passar as quantidades aqui e vamos bater uma espécie de creme chantilly, para que esse creme consiga levar a aeração para este ganache e deixar ele mais leve, mais aerado e mais fofinho, digamos assim. Então eu vou listar aqui todos os ingredientes que a gente vai precisar para o ganache. Vamos fazer o modo de preparo e então a gente parte para o nosso chantilly, que vai dar aeração neste creme. Então o primeiro ingrediente que a gente vai precisar para o ganache é o chocolate. Aqui eu vou utilizar um chocolate 50% cacau. O que isso significa? Que já é um chocolate meio amargo, já tem uma intensidade maior de cacau, já tem uma cor mais intensa e mais escura, e isso vai refletir no resultado final do nosso creme. Por que aqui eu estou utilizando um chocolate 50% cacau? Justamente porque este ganache vai ser diluído numa aeração, e isso vai fazer com que ele perca força de sabor e de cor. Então se você me perguntar, posso fazer com um chocolate ao leite? Você pode fazer com chocolate ao leite sim. O que vai acontecer é que seu creme vai ficar com um sabor muito mais suave e com uma cor muito clara, porque aqui quando a gente já utiliza um chocolate que já tem uma intensidade maior, depois que a gente dilui isso na aeração, ele vai perder um pouco de cor, vai ficar um pouco mais claro, por isso que a gente quer trazer uma intensidade maior para que o sabor e a cor se mantenham presentes
no resultado final. Então, se você quiser fazer com chocolate ao leite, você pode, só que você tem que saber que você vai perder aí intensidade de sabor e de cor, e aí seja interessante você adicionar um pouquinho de cacau para intensificar isso um pouco, e aí você já acaba adicionando um outro ingrediente, então talvez seja melhor você já fazer diretamente com este chocolate. Este chocolate que vamos utilizar aqui precisa ser um chocolate de qualidade. Não adianta você querer fazer um creme super gostoso e utilizar um chocolate super ruim. Não adianta você utilizar um chocolate fracionado ou um chocolate hidrogenado ou um chocolate de baixa qualidade, porque você vai obter um recheio também de baixa qualidade, com inferior em sabor, inferior em textura, em tudo. Então, aqui, sempre quando a gente for fazer algum preparo que vai ser o recheio, que vai ser a parte comestível, que não é só uma decoraçãozinha, é interessante que a gente utilize ingredientes de alta qualidade. Em seguida, nós vamos utilizar creme de leite. Aqui o creme de leite pode ser tanto o de lata, quanto o de caixinha, quanto o fresco, porque esse creme de leite vai ser apenas para que nós possamos fazer aí a homogeneização da ganache sem precisar de uma aeração. Claro, quanto maior o teor de gordura do nosso creme, mais saboroso, mais cremoso vai ser o nosso ganache. Então, se for um creme de leite fresco, vai ser melhor do que se for um creme de leite de caixinha ou HT. Sim, só que aqui não é obrigatoriamente necessário usar o creme de leite fresco. Quando nós vamos fazer o processo de aeração, aí sim a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por isso que eu resolvi dividir em duas partes de receita, para a gente não confundir os cremes que a gente vai utilizar. Então esse creme que eu estou passando aqui para vocês agora, nessa medida, é para a gente misturar o ganache junto com os outros ingredientes. Tem mais um que a gente vai falar aqui agora. O creme de leite vai fazer parte do creme, vai ajudar a ligar e formar a base do nosso ganache, e é parte essencial de uma emulsão como ganache, onde a gente tem uma fase líquida e uma fase gordurosa. Já expliquei isso aqui várias vezes no canal, mas só para a gente refrescar a memória. E por último, no último ingrediente que a gente vai utilizar para fazer esta ganache é a manteiga. A manteiga vai entrar aqui para trazer um teor maior de gordura. A gente está utilizando um chocolate com uma intensidade um pouco maior de cacau, então ela vai ajudar a trazer um pouquinho de untuosidade, um pouquinho de brilho para a nossa mistura. É obrigatório? Não, não é. Mas como eu estou fazendo um ganache aqui com ingredientes super selecionados de alta qualidade, eu procurei fazer uma receita que trouxesse o maior grau de sabor, textura, cremosidade e brilho para a gente obter o melhor resultado possível. Então são esses 3 ingredientes que a gente vai utilizar para misturar e fazer a primeira parte do nosso creme, do nosso ganache aerado. A primeira parte justamente é fazer o ganache, depois a gente entra com a aeração. Então o que você vai fazer aqui? Neste caso, você pode utilizar as duas técnicas para você derreter e misturar esse ganache. Você pode derreter o chocolate por completo no micro-ondas ou em banho-maria e adicionar o creme de leite em temperatura ambiente e a manteiga em pontos de pomada, ou seja, em temperatura ambiente já pastosa. Ou você pode aquecer o creme de leite na panela ou no micro-ondas até que ele ferva, e aí você joga esse creme de leite sobre o chocolate sem derreter, sem nada, tá lá durinho, só picado em pedaços ou em callets, caso ele já venha em gotinhas. E aí você deixa isso tampado ali, aquela temperatura do creme de leite quente vai aos poucos derreter aquele chocolate. Depois de uns 3, 5 minutos você mexe com uma espátula e você vai conseguir homogeneizar essa mistura até que todo o chocolate e o creme de leite se misturam. Como aqui a gente está fazendo um ganache cremoso para recheio, a gente consegue fazer dessas duas formas porque a quantidade de creme de leite é bastante elevada e então você consegue com que todo esse creme, quando aquecido, derreta todo o chocolate. Diferente de quando a gente vai fazer um ganache para blindagem, como eu já expliquei para vocês aqui, onde a quantidade de chocolate é muito maior que a de creme de leite, e esse creme de leite, mesmo sendo aquecido, não consegue derreter toda aquela quantidade de chocolate. Então aqui, hoje, eu vou justamente utilizar esse processo, onde eu aqueço o creme de leite, e depois, quando ele já está bem quente, eu jogo ele sobre todo o meu chocolate, tampo, deixo isso dar uma derretida ali naquele chocolate, e depois de alguns minutos eu venho com uma espátula, vou misturando aquilo ali até que todo o meu chocolate se derreta e se mistura no creme de leite.
Por fim, eu adiciono a manteiga em temperatura ambiente já bem pastosa, apenas para eu poder misturar naquele ganache e finalizar o meu preparo. Feito isso, você vai guardar este ganache e deixar ele adquirir uma consistência cremosa. Pode ser na geladeira? Pode, mas se você quiser também pode ser de um dia para o outro, deixar ele na mesa em temperatura ambiente, tampadinho, porque isso vai fazer com que você chegue na consistência perfeita para que você consiga adicionar na aeração sem ter dificuldade depois. Porque o que acontece? Se você coloca na geladeira, ele vai endurecer bem mais rápido, porém ele vai ficar muito mais rígido e bem geladinho. E aí na hora de você misturar isso na aeração, vai ser um pouco difícil, você vai ter que dar uma derretida e aí você tem que tomar cuidado para você não derreter demais e não voltar a ficar uma ganache líquida. A gente precisa dessa ganache em ponto cremoso, pastoso, em temperatura ambiente, porque nós vamos misturar a uma aeração que não aceita altas temperaturas. Então, pode ser na geladeira. Se for na geladeira, eu sugiro que você de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, tire e mexa aquela ganache por completo para que ela vá ganhando consistência por igual. Senão o que vai acontecer? Nas bordas do seu bowl, o seu ganache vai ficar muito rígido e bem gelado, enquanto lá no meio ainda não chegou no ponto correto. E aí quando tudo estiver bem geladinho, você não vai conseguir misturar direito na aeração, e aí você vai ter que esquentar isso ou esperar voltar à temperatura ambiente por completo. Então, se for na geladeira para acelerar o processo, vai mexendo a cada tempo, você tira da geladeira e mexe aquela mistura por completo para ela adquirir consistência por igual. Se for fora da geladeira, vai demorar mais tempo, mas a hora que aquela ganache adquirir a consistência ideal, ela vai estar inteira, super cremosa, numa consistência muito boa. E aí a gente vai partir para a segunda e última etapa desse preparo, que é a aeração, que vai fazer com que o nosso ganache fique aerado. Então nós vamos precisar de apenas 2 ingredientes, que é natas ou creme de leite fresco, que aqui vai ser essencial para que a gente consiga adquirir a aeração que a gente precisa, e é esse creme com alto teor de gordura, com a capacidade de agregar ar e montar um creme chantilly ou um creme fouettê, que vai dar a aeração que a gente precisa no nosso preparo. Então aqui não pode ser creme de leite de lata, não pode ser creme de leite de caixinha e não deve ser aquele creme vegetal para chantilly. Por quê? Aquele creme vegetal para chantilly é uma invenção da indústria de alimentos para se assimilar ao chantilly e ao creme de leite fresco, porém com uma estabilidade maior e um preço menor. Acontece que aquilo também traz um sabor e uma textura residual na boca não muito agradável. Então aqui, se você quiser fazer um creme de alta qualidade, com um sabor sensacional, cremoso, untuoso, que derrete na boca, utilize ou creme de leite fresco de verdade ou natas. Natas é tipo um creme de leite fresco, só que ele tem muito mais consistência, ele parece ali um requeijão ou um cream cheese, mas ele não tem sal, não é temperado e ele tem a mesma formulação do creme de leite fresco. A vantagem é que ele é mais consistente. Ele tem uma textura mais firme, então você vai conseguir mais firmeza também no final do preparo. Agora, em relação à quantidade de gordura e composição, é praticamente a mesma coisa ali do creme de leite fresco. Você consegue encontrar em supermercados, a nata geralmente vem em potinhos que parecem potinhos de manteiga ou de cream cheese, e aí vem escrito lá, você consegue ler no rótulo se é nata, o que tem na composição, para você ver se não tem gordura vegetal, se não estão te enganando, e aí você vê direitinho e compra um ingrediente de boa qualidade. Então, fora esse ingrediente, que é a nata ou o creme de leite fresco, a gente vai utilizar também açúcar refinado. Para que a gente vai utilizar o açúcar refinado aqui? Para trazer um teor de dulçor maior, um doce mais presente nesse creme, já que a gente está adicionando uma quantidade bem grande de creme de leite ou nata para dissolver aquele ganache e deixar ele mais aerado, e o nosso chocolate já é reduzido em açúcares por ser um chocolate 50% cacau. Então esse teor de açúcar é só para trazer um pouquinho mais de dulçor para o nosso creme. Não vai ficar extremamente doce, pode ficar tranquilo. Inclusive você vai testar e vai ver que eu estou falando que vai estar na medida certa. Essa quantidade de açúcar que eu estou passando não é obrigatória. Dá para fazer sem? Dá. Não precisa do açúcar para que o creme ou a nata montem a aeração. Eles não precisam disso. O açúcar é realmente para complementar o sabor e contrabalancear aí o amargor do nosso creme. Mas se você não quiser pôr, não precisa. Se você estiver fazendo com um chocolate ao leite, talvez seja até interessante não colocar, e se for com um chocolate branco também. Lembrando que, uma dica aqui que eu acabei de me lembrar, se você for fazer ou com chocolate ao leite ou com o chocolate branco, as medidas de creme de leite da primeira fase
vão mudar, porque quando a gente muda o tipo de chocolate, a quantidade de creme de leite também muda. Então, quanto menos quantidade de cacau tem na composição do seu chocolate, menos creme de leite você precisa para que aquele ganache fique cremoso. Então não adianta você querer substituir apenas o tipo do chocolate sem diminuir a quantidade dos outros ingredientes. Lembrando também que a quantidade de creme de leite fresco ou nata para a aeração também pode variar dependendo do tipo do chocolate que você estiver utilizando e dependendo da consistência que você quer que esse creme tenha no final das contas. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma consistência e nível de aeração médio, padrão, para que você consiga rechear bolo e cobrir espatulando sem que você precise de uma estrutura muito forte. Caso você queira um ganache com um pouco mais bem estruturado, talvez seja interessante você diminuir a quantidade de creme chantilly que nós vamos adicionar ao ganache para que ele ganhe um pouco de aeração, mas se mantenha um pouco mais firme também. E se você quiser aumentar ainda um pouco mais para que você possa fazer realmente uma ganache bem aerada, quase um mousse para ser servido numa sobremesa em taças ou que fique durante todo o tempo na geladeira, você pode adicionar mais chantilly e obter um creme mais aerado e mais leve ainda. Então o que você vai fazer aqui? Vai levar para a batedeira o creme de leite fresco ou a nata extremamente gelados. Deixa eles muito tempo na geladeira, se quiser ainda até uma meia hora antes de você utilizar, deixa no freezer, potência alta do seu refrigerador, para que na hora que você for utilizar eles consigam bater e formar um creme mais consistente ainda. E aí você vai levar para a batedeira essa quantidade de creme fresco ou nata e o açúcar refinado. E você vai bater isso em velocidade média para alta até adquirir uma consistência firme e pontos de pico. Cuidado aqui, porque diferentemente de merengue e de aeração de ovos, se você exceder o tempo de batimento desse creme, ele vai separar a gordura do soro e você vai fazer literalmente manteiga. E para que isso não aconteça, você tem que ficar de olho. Não adianta você botar lá para bater e esquecer que está lá dentro da batedeira. Isso pode fazer com merengue, com todos os tipos de merengue você pode fazer isso, com aeração de ovos quando você está fazendo em bolo, se você deixar bastante tempo e tiver paciência, vai facilitar também na estruturação da sua massa, mas aqui tem que tomar cuidado porque é muito rápido e você não pode bater demais, porque depois que você bater esse creme, você ainda vai mexer nele de novo, adicionando o nosso ganache. Então, a hora que você começa a bater e você vê que aquele creme já começou a adquirir uma consistência mais encorpada, você vê que ali o globo da batedeira já começa a deixar marcas, riscos ali dentro do creme na batedeira, você já pode diminuir a velocidade e ir adicionando dentro da própria batedeira o seu ganache que já foi previamente preparado. Por isso que ele precisa estar numa temperatura e numa consistência boa, porque aqui, se ele estiver muito gelado, muito duro, vai ser difícil de você bater, e se ele estiver muito líquido ou morno ainda, vai ser ruim para o resultado final do seu preparo. Pode acabar diminuindo a sua aeração e você vai obter um creme muito mais instável também. Então precisa estar tudo no ponto perfeito aqui para que você obtenha um resultado ideal. Então você vai adicionando esse ganache, vai batendo com o globo da batedeira com calma. A hora que homogeneizar tudo aquilo ali, está pronto. Você vai ver que você vai ter um creme bem aerado, bem leve, inflado, a cor do ganache vai clarear um pouco, você vai provar e você vai ver como vai estar aerado, vai estar untuoso no paladar, vai estar dissolvendo na língua, e aí você pode levar essa mistura para a geladeira até o momento de você utilizar. Não deixe esse creme dando sopa em cima da mesa, principalmente aqui nesse país que a gente vive, que é quente a maior parte do ano. Então, prepare esse creme e leva para a geladeira bem embalado. A hora que você for utilizar, você tira, recheia o que você precisar e volta ele para a geladeira. Ele pode ficar fora da geladeira, só que para você manusear ele com mais facilidade, não perder a aeração com tanta facilidade, é bom você deixar ele dentro. Então agora nós vamos rechear um bolo com este creme que acabamos de fazer aqui, como eu disse para vocês, um bolo de chocolate, uma massa de estrutura cremosa à base de óleo. Então vou ter 4 camadas de massa, nós vamos precisar de uma calda para regar e umedecer a massa desse bolo, e aqui eu estou utilizando uma calda base que eu já ensinei nesse canal também diversas vezes, que é a base de água, açúcar e um pouquinho de cacau. Para esse bolo a gente está utilizando a medida de 300 gramas ou ml de água, 150 gramas de açúcar refinado e 5 gramas de chocolate em pó. Juntou todos os ingredientes, ferveu, dissolveu o açúcar e o cacau, está pronto para ser utilizado. Aqui a minha calda já foi feita, já foi gelada e agora a gente vai utilizar para regar esse bolo. Então eu vou distribuir
massa, calda, uma camada da nossa ganache aerada, massa, calda, uma camada da nossa ganache aerada e vamos montar este bolo até a última camada. Então são 4 camadas de bolo, 3 camadas de recheio. Assim que a gente terminar de rechear esse bolo, a gente vai embalar ele muito bem. Aqui eu estou montando esse bolo, é um bolo de 15, estou montando dentro da própria forma de 15, aquele esquema com um saco plástico ou filme plástico, para ele não grudar na forma. Pode ser com fita de acetato também, e aí a gente vai levar isso para a geladeira por pelo menos 5 horas, como sempre, para que esse bolo ganhe estrutura e firmeza, para depois a gente desenformar e finalizar com mais facilidade. Se quiser, pode deixar de um dia para o outro. Se tiver com pressa, pode pôr no freezer também, pelo menos 2 horinhas, para a gente garantir estrutura. E aí, depois que esse bolo estiver bem firmão, a gente vai finalizar também com o nosso creme, nosso ganache aerado, um restinho daí do que sobrou. Então essa receita que a gente fez dá pra gente rechear e cobrir este bolo na lata, assim, em quantidade exata, e vou finalizar também com algumas frutas vermelhas, uns morangos picados, um pouco de mirtilo. É só uma sugestão, pode ter as frutas dentro também, pode não ter. Aqui eu só estou finalizando para a gente dar uma cara e um acabamento legal. Lembrando que esse creme pode ser utilizado para rechear massas aeradas, massas cremosas, como é o caso de hoje, pode ser para bolos de geladeira, e para bolos de pasta americana também dá para utilizar, mas precisa tomar cuidado, diminuir um pouquinho a quantidade de chantilly misturado ao ganache para ele obter mais estrutura, e utilizar cinta de contenção além da camada de ganache de blindagem para a gente ter um bolo bem estruturado sem problemas depois na hora da decoração. Então dá para bolos gelados, bolos fora da geladeira. Você consegue modificar aí a textura só aumentando ou diminuindo a quantidade de aeração. E se você fizer e testar, quero que você me marque, comente aqui embaixo o que você achou, porque este é um recheio delicioso. Lembrando sempre, para a gente obter um resultado delicioso, a gente precisa usar ingredientes de alta qualidade também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Lembrando que todas as medidas deste ganache feito aqui vão estar lá no meu grupo do Telegram, numa apostilinha gratuita para você baixar. Então basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo do meu grupo do Telegram, entrar no grupo, baixa a apostila que você já vai ter tudo em mãos para você poder fazer, refazer, testar e retestar não só essa receita, como todas as que a gente passa aqui no canal. Lá dentro do grupo eu também dou outras dicas técnicas e posto todas as novidades que vão rolando vida afora. Então, se eu fosse você, eu entrava no grupo, baixava as apostilas e ficava de olho em tudo que tá rolando por lá. É de graça, é só você entrar e baixar. Então, não perde tempo. Me segue também aqui nas redes sociais, onde eu posto conteúdos de confeitaria toda semana também. E a gente se vê aqui nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.